democratas e republicanos. Os dois partidos negociam apoios, fazem eventos pelo país e reavaliam as estratégias de campanha. Donald Trump tem uma prioridade: mostrar a união do partido. Essa é a imagem que o mundo esperou 2 dias para ver. Donald Trump depois do atentado à vida dele. Com um curativo onde o tiro acertou a orelha, o candidato oficial do Partido Republicano foi aplaudido de pé pela arena lotada. Emocionado, andou entre os apoiadores gritando: "Lutem!". O mesmo que ele disse ainda no palco do comício, assim que sofreu o ataque. A multidão da convenção engrossou o coro. A esposa de Trump, Melania, não estava presente, mas 3 filhos e outros integrantes da família participaram. Trump cumprimentou o público e posou ao lado do candidato a vice-presidente recém-anunciado, o senador de Ohio, J.D. Vance. Nesta terça-feira, J.D. Vance veio conhecer melhor o palco para o principal compromisso dele no evento, o discurso que vai fazer amanhã à noite aqui na Arena. A convenção vai até quinta-feira, cada dia com um tema diferente. O de hoje é segurança e aborda bandeiras da campanha de Donald Trump, como controle de fronteira e imigração. Em comícios, Trump já disse, sem mostrar dados, que imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos são criminosos, responsáveis por uma carnificina. Disse também que planeja a maior deportação em massa da história e falou em 15 a 20 milhões de pessoas expulsas do país. A roupa de Blake é uma referência ao muro na fronteira com o México. Uma promessa de Trump da primeira vez em que foi candidato. Ele é representante do Partido Republicano na Califórnia e apoia uma política de imigração mais dura. Nos bastidores, Trump trabalha por novas alianças. Um vídeo vazado hoje mostra um telefonema entre ele e o candidato independente à presidência, Robert F. Kennedy Jr., no domingo, dia seguinte à tentativa de assassinato. Em tom amistoso, Trump pede apoio. Adoraria que você fizesse algo. Será bom para você. E nós vamos vencer. Ele também elogiou a ligação que o presidente Joe Biden fez para mostrar solidariedade depois do atentado. Foi bem legal, na verdade. Ele me ligou e disse: "Como você decidiu se mexer para a direita?" Trump descreveu o tiro que o atingiu de raspão na orelha. Era como se fosse o maior mosquito do mundo. A aproximação de Trump com Robert Kennedy Jr. é estratégica para conquistar eleitores indecisos, no momento em que lidera a corrida eleitoral, mas sem grande vantagem. Uma pesquisa feita depois do ataque no sábado mostrou que Trump tem 43% das intenções de voto, contra 41% de Joe Biden. Pela margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico. 80% dos americanos disseram acreditar que os Estados Unidos estão saindo do controle. Entre os eleitores republicanos, 65% acham que Trump sobreviveu à tentativa de assassinato por causa de intervenção divina. É justamente para conquistar os indecisos e aumentar a vantagem que o Partido Republicano está buscando o apoio até de desafetos de Donald Trump. A palavra que mais se ouve por aqui é união. A coordenação da campanha chegou a mudar a programação para incluir a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Antes do atentado, ela nem tinha sido convidada. Nikki Haley disputou com Trump a candidatura do Partido Republicano. E durante essa disputa fez duras críticas ao ex-presidente. Chaos follows him. Disse: aonde ele vai, o caos vai atrás. E não podemos ter um país em desordem e um mundo em chamas e passar por mais 4 anos de caos. Não vamos sobreviver. O governador da Flórida, Ron DeSantis, que também tentou a candidatura à presidência, discursa depois. É outro que criticou o ex-presidente. E em troca foi chamado por Trump de DeSantimonious, um jogo de palavras para dizer que DeSantis era hipócrita. Depois, tanto Nick quanto DeSantis passaram a apoiar Trump, uma mudança de tom que será sacramentada com as aparições na convenção. Este grupo da Califórnia está confiante.
Julie comparou com uma equipe olímpica. Para chegar lá, todos os integrantes batalham entre si, mas agora que o time republicano está decidido, é hora de se unir pelo país, ela disse. A repórter Carolina Cimente está lá no ginásio da Convenção Republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Ela traz informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carolina. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite, Trali, boa noite a todos. Olha, o ginásio, essa arena, já está lotado na expectativa de ver novamente Donald Trump voltar aqui, porque a campanha dele nos informou que o ex-presidente, o candidato republicano, vai voltar aqui daqui mais ou menos 2h30. Não sabemos se vai falar, mas vai acompanhar os últimos discursos dessa noite. Daqui a pouco também o governador da Flórida, Ron DeSantis, um dos maiores críticos da crise na fronteira com o México, da crise migratória na fronteira com o México, também vai fazer um discurso, assim como a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Os dois são ex-rivais de Donald Trump nas primárias da campanha desse ano. Mais cedo hoje, Donald Trump recebeu o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para uma reunião aqui em Milwaukee. Johnson veio até aqui pedir a Trump para não abandonar a Ucrânia, depois que o ex-presidente escolheu um vice que se opõe fortemente ao apoio americano aos ucranianos. E agora há pouco a gente ouviu aqui nesse palco Matt Brooks, o líder da coalizão judaica republicana, subiu no palco e pediu um grande aplauso para Israel. A arena toda aplaudiu, gritou com muita animação. Aí ele disse, isso aqui nunca aconteceria numa convenção democrata. Essa pessoa seria expulsa do palco com muitas vaias. Isso está acontecendo aqui porque Donald Trump, segundo ele, foi o presidente americano mais pró-Israel da história. O ex-chefe de gabinete de Donald Trump, Reince Priebus, também discursou aqui agora há pouco. Ele levantou o ânimo aqui da arena quando ele usou uma das frases que Donald Trump mais usa nos comícios atualmente, drill, baby, drill, ou seja, perfura, baby, perfura. Um estímulo, basicamente, para a indústria petrolífera e também um sinal de que a plataforma de Donald Trump não coloca o meio ambiente em suas prioridades. Olha, como eu disse, a campanha de Donald Trump disse que ele deve voltar aqui nessa arena na noite de hoje, repetindo o que foi o ponto alto ontem, como a gente viu nessa reportagem que a gente acabou de assistir do Ismar Madeira e do Alex Carvalho. Renata. Carolina Cimente trazendo ao vivo as informações da campanha republicana e a campanha democrata, Trali. Pois é, vamos falar agora, Renata. Joe Biden fez hoje o primeiro discurso de campanha desde o atentado contra Trump no sábado. E ele criticou as propostas do republicano. Joe Biden está de volta, dessa vez no estado de Nevada. Ele tinha suspendido a campanha depois da tentativa de assassinato a Donald Trump no sábado. Mandou até tirar do ar todos os anúncios na TV, mas as propagandas voltaram a ser exibidas hoje. Ontem, o presidente americano deu uma entrevista à rede de TV americana NBC. O jornalista Lester Holt lembrou que, na semana passada, Biden disse que tinha que colocar Trump no alvo. E isso foi antes de o ex-presidente quase levar um tiro num comício. Biden afirmou que foi um erro ter usado a palavra, que ele queria dizer que Trump tinha que ser o foco. É porque antes de sábado, o foco estava todo na idade de Biden. Na entrevista ele disse: a ideia de que eu sou velho, eu sou velho. Mas eu sou apenas 3 anos mais velho do que Trump. A minha acuidade mental está muito boa. Biden reforçou que não vai desistir. Ele disse: 14 milhões de pessoas votaram em mim. Escute-os. Biden se referia aos eleitores democratas que votaram nele nas eleições primárias para decidir quem seria o candidato do partido. Mesmo insistindo em concorrer à reeleição, Biden está cada vez mais isolado, desde o debate do mês passado, em que parecia não ser capaz de expor suas ideias com clareza. Os principais interlocutores dele hoje não são seus assessores ou chefes de comunicação, mas a família. A mulher Jill e o filho Hunter. O Partido Democrata está dividido entre apoiá-lo ou não. Por isso, ele volta a fazer campanha focando em quem sempre esteve ao seu lado.
o eleitorado negro. O presidente americano, quando jovem, trabalhava como salva-vidas num bairro negro de Wilmington, no estado de Delaware. Foi nesse lugar que a carreira política dele começou. Conhecia todo mundo, chamava pelos apelidos. Depois, foi vice de Barack Obama e escolheu como sua vice Kamala Harris. Em 2020, 87% dos eleitores negros votaram em Biden. Foram chave para sua eleição. Para retomar a campanha em Nevada, ele escolheu a Associação Nacional de Combate ao Racismo, que está numa conferência em Las Vegas. Nevada é um estado importante porque Biden ganhou por lá em 2020, mas agora Trump aparece na frente nas pesquisas. Logo de cara, ele brincou com a cidade dos cassinos. Disse: aposto todas minhas fichas nessa disputa. E contou, ainda em tom de brincadeira, que uma vez alguém disse: se você quer um amigo em Washington, adote um cachorro. Biden disse: nas últimas semanas eu tive uma aula e entendo o que isso quer dizer. O presidente voltou a dizer que todos devem condenar a violência de qualquer forma. E criticou a falta de controle em relação às armas nos Estados Unidos. Defendeu banir a AR-15, a arma usada no atentado contra Donald Trump. Disse que ela não foi usada só nesse caso, que armas matam crianças todos os dias. Lembrou que depois do atentado contra Trump, falou em baixar a temperatura do discurso político, mas disse que isso não quer dizer que ele vai deixar de falar a verdade. Em vez de atacar Donald Trump, atacou o chamado Projeto 2025, que é um plano de governo feito por aliados do candidato republicano que propõe aumentar o poder do presidente, acabar com o Departamento de Educação, além de restringir o acesso ao aborto e cancelar todas as iniciativas climáticas. Trump nega que o documento de 900 páginas seja sua cartilha. O presidente também defendeu a diversidade do povo americano. Joe Biden disse que a idade trouxe sabedoria e que ele sabe fazer o trabalho de presidente. A chefe do Serviço Secreto americano divulgou detalhes dos momentos que antecederam o atentado contra Donald Trump. Agentes da polícia já estavam dentro do armazém quando o atirador se preparava para disparar de cima do telhado contra o candidato do Partido Republicano, informou a chefe do Serviço Secreto americano, Kimberly Tiro. A responsabilidade é minha, eu sou a diretora, disse em entrevista à emissora ABC. Esse integrante do comitê que governa Butler disse que após ouvir relatos sobre um suspeito, um policial chegou ao telhado onde estava o atirador. E que ao dar de cara com o policial, o atirador apontou o fuzil para ele. O agente tentou se esquivar, se desequilibrou e caiu de uma altura de quase 2,5 metros. O delegado explicou que, por estar pendurado, o policial não conseguiu sacar a arma e reagir quando viu o criminoso. Segundos depois, começaram os disparos. Nas últimas semanas, o serviço secreto tinha aumentado a segurança de Donald Trump. Foi depois de um alerta de que o serviço secreto havia identificado um potencial plano do Irã para assassinar Trump. Segundo uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, as autoridades monitoram ameaças iranianas contra Trump. Adrienne Watson disse que a preocupação aumentou desde que os Estados Unidos mataram o general iraniano Qassem Soleimani em 2020, em uma operação ordenada por Trump. Mas a porta-voz do Conselho de Segurança enfatizou que até agora a polícia não identificou ligações entre o atirador e qualquer cúmplice estrangeiro ou americano. A Casa Branca informou que também não considera que o Irã tenha relação com o atentado no comício. A missão iraniana nas Nações Unidas declarou que a suspeita é infundada e maliciosa. Uma pergunta importante segue sem resposta. O que motivou o crime? A polícia já entrevistou mais de 100 pessoas. Com base nesses relatos e na perícia do celular do atirador, conseguiu reconstituir parte das últimas 48 horas antes do ataque. Na sexta-feira, o homem foi ao clube de tiros de que era sócio.
Na manhã do ataque, foi a uma loja e comprou uma escada. Depois, comprou 50 balas numa loja de armas. De lá, dirigiu por 1 hora até o centro de exposição onde houve o comício de Trump. Deixou dentro do carro um explosivo improvisado que estava ligado a um transmissor sem fio. No bairro onde ele vivia, os vizinhos ainda estão incrédulos. Só caí na realidade quando vi os carros da polícia aqui, conta a moradora. Na faixa de Gaza, o Hamas declarou que o exército de Israel matou cerca de 50 pessoas. O presidente da França, Emmanuel Macron, aceitou hoje a renúncia do primeiro-ministro, mas pediu que Gabriel Attal permaneça no cargo até a formação de um novo governo. O partido de Macron perdeu a maioria no parlamento nas eleições do último dia 7. A coalizão de esquerda conquistou o maior número de cadeiras, mas não a maioria absoluta. Até agora, não houve consenso sobre a indicação do novo primeiro-ministro. Você vai ver a seguir a prisão de mais um suspeito de lavar dinheiro do PCC em São Paulo. O despejo irregular de resíduos mata milhares de peixes no rio Piracicaba. O rio Piracicaba, um dos mais importantes de São Paulo, está tomado por dezenas de toneladas de peixes mortos. A mortandade chegou a uma área de proteção ambiental conhecida como o Pantanal Paulista, em São Pedro, interior de São Paulo. Peixes de diversas espécies do rio Piracicaba não resistiram. A gente está chegando num ponto muito crítico e aqui dá para ter ideia também da dimensão desse problema. É tanto peixe morto que mal dá para ver a água. O cheiro, claro, é muito forte. E o mais difícil é constatar que esta não é uma realidade isolada. Ao longo do rio Piracicaba é possível encontrar outros sinais desse desastre ambiental. A morte de peixes começou na semana passada. Análises da Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, indicaram que o problema foi causado pelo despejo irregular de resíduo industrial de uma usina de açúcar. O ponto inicial fica a 60 quilômetros do trecho onde mais peixes apareceram boiando hoje. A CETESB deve concluir o laudo sobre a dimensão do prejuízo para o meio ambiente até sexta-feira. A questão da quantidade expressiva de peixes que morreram, além de ter afetado a APA, né, a Unidade de Conservação. Então, o valor, a apuração, a aplicação vai ser muito severa, mas o valor a gente ainda não definiu. A Polícia Civil abriu um inquérito. O Ministério Público Paulista fez uma vistoria na usina para avaliar as possíveis punições. Num segundo momento, inclusive, o aprofundamento da investigação para a responsabilização criminal da empresa e de eventuais dirigentes da empresa, porque em matéria ambiental o crime atinge tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, a empresa. Enquanto milhares de peixes não resistiram, outros ainda lutam pela vida. É uma tristeza muito grande para a gente, vendo essa mortandade de peixe e sabendo que isso daqui vai demorar muito para se recuperar. Uma tragédia, né? A usina São José afirmou que colabora com as investigações e que até agora não há comprovação de que a empresa tenha provocado a mortandade de peixes. A polícia prendeu o presidente de uma empresa de ônibus em São Paulo. Ele é investigado por lavar dinheiro do PCC, o crime organizado. Um funcionário do setor de transporte público, com pouca qualificação, que em 10 anos acumula quase R$500 milhão na participação de uma empresa de ônibus. É o perfil de Ubiratã Antônio da Cunha, réu pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A rápida evolução patrimonial despertou a desconfiança do Ministério Público de São Paulo. Ubiratã descumpriu a ordem judicial de não entrar na empresa onde era presidente. Foi preso preventivamente hoje cedo. Desde abril, tanto a UpBus como outra empresa de transporte da capital paulista, a Transvolf, passaram a ser investigadas por lavagem de dinheiro do PCC. A Prefeitura de São Paulo, então, colocou interventores na administração. 2 dirigentes foram presos e outros 26 diretores ainda são investigados. Entre eles, Silvio Luiz Ferreira, tido pelos promotores como uma das lideranças no PCC em São Paulo, continua foragido. Fato é que está sob suspeita toda a operação das 2 empresas de transporte. O balanço mostra que só o capital social da UpBus passou de R$1 milhão em 2015 para 20 milhões em 2021.
A defesa de Ubiratã Cunha, preso hoje de manhã, disse que o empresário que não podia se aproximar da UpBus só passou para levar o filho que trabalha lá. Não convenceu a justiça. O vídeo, que está com o Ministério Público, mostra que ele entra na garagem e cumprimenta funcionários. Para os promotores, é importante que ele fique longe da empresa para não influenciar e atrapalhar a investigação. Nós não conseguimos contato com a defesa de Ubiratã Antônio da Cunha. A polícia do Paraná prendeu 3 suspeitos de desviar R$2,5 milhões da compra de um remédio para uma menina com câncer. O Fantástico denunciou o caso no mês passado. O governo paranaense pagou este valor à empresa dos suspeitos, que tinham apresentado os melhores preços, mas só entregaram 10% das doses. O governo recorreu então a uma outra empresa e a menina finalmente começou o tratamento. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o empresário Roberto Mantovani Filho, a mulher dele, Andréa Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata Bignotto, por injúria e calúnia. No ano passado, eles hostilizaram a família do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Roberto Mantovani, que deu um tapa no filho de Alexandre de Moraes, também foi denunciado por injúria real, quando há uso de violência. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os crimes só ocorreram porque Moraes é ministro do Supremo e, na época, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia, os 3 virão réus e passam a responder criminalmente. A defesa deles afirmou que a denúncia é fruto de uma investigação arbitrária, marcada por abusivas e reiteradas ilegalidades, que merecia o arquivamento, sugerido pelo delegado que conduziu o caso anteriormente, e que, se a denúncia for aceita, a defesa vai ter acesso à cópia das imagens do aeroporto de Roma e que a verdade vai ser restabelecida. A seguir, o ministro Fernando Haddad diz que o governo avalia bloqueio e contingenciamento no orçamento desse ano. A descoberta também do fóssil de um dinossauro depois das chuvas no Rio Grande do Sul. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo avalia quanto bloqueio e contingenciamento vai ter que fazer esse ano no orçamento para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Pela lei, bloqueio acontece quando há crescimento das despesas obrigatórias, como o pagamento da Previdência, por exemplo. Nesse caso, o governo tem que cortar gastos não obrigatórios para ficar dentro do limite previsto. Já o contingenciamento é feito quando a receita é menor do que o previsto e o governo precisa segurar os gastos. A meta do governo para 2024 é déficit zero, ou seja, não gastar nada além do que for arrecadado. E o crescimento das despesas tem um teto, 2,5%. Haddad não fez previsão, mas disse que na semana que vem o governo vai anunciar os valores do bloqueio e também do contingenciamento. Tanto bloqueio, que se alguma despesa superar os 2,5%, vocês vão lembrar que nós temos um teto que não pode ser superado, que é de 2,5%. Então, esse trabalho está sendo feito para verificar Previdência, BPC, o que vai precisar. O que passar dos 2,5% tem que haver contrapartida de bloqueio e contingenciamento no caso de receita. Dia 22, nós temos que divulgar o relatório fiscal bimestral. E aí nós vamos ter que definir quanto de bloqueio e quanto de contingenciamento. O ministro afirmou também que o governo poderá revisar para cima a projeção do Produto Interno Bruto desse ano. A estimativa atual é de uma alta de 2,5%. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país e reflete, entre outros fatores, a estimativa de crescimento ou a redução da atividade econômica. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou hoje um cronograma de retomada de voos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A partir de outubro, o aeroporto vai operar 50 voos por dia, das 10 da manhã até as 10 da noite. E a partir de dezembro, voltará a funcionar plenamente. Ontem, o aeroporto começou a fazer embarque e desembarque de passageiros, mas os voos continuam decolando e pousando na base aérea de Canoas. O Salgado Filho, você sabe, ficou fechado por mais de 70 dias por causa das enchentes. A chuva no Rio Grande do Sul revelou um fóssil quase completo de um dinossauro de mais de 200 milhões de anos.
A descoberta foi nesta área rochosa, em um sítio no município de São João do Polesne, a 280 quilômetros de Porto Alegre. O fóssil bem preservado e praticamente completo é de um grupo de dinossauros do período Triássico, quando viveu, por exemplo, a espécie Gnathovorax, também descoberta na região central. Um dinossauro carnívoro, predador, portanto, e que está entre os mais antigos do mundo. E ele teria por volta de 230 a 233 milhões de anos. Mais de 150 fragmentos foram encontrados. Os pesquisadores ainda vão investigar se essa é uma espécie nova. Os temporais que atingiram o estado lavaram o solo e deixaram expostos fósseis novos na região. Embora a chuva possa ser uma aliada dos paleontólogos para encontrar esses fragmentos, a forma com que o Rio Grande do Sul foi atingido em maio traz também uma preocupação. A gente precisa dessa chuva para que ela exponha todo esse material, para que facilite que a gente consiga coletar esses materiais, mas também essa corrida contra o tempo, porque a gente tem esse tempo de chuva, sol, e novamente a gente passa por processos de chuva. Então elas acabam arrastando também alguns materiais mais fragmentários que a gente tem. Fósseis de animais anteriores aos mamíferos também já foram encontrados por causa das chuvas. A gente participa do processo de descrever esse fóssil, a gente acaba podendo também expor esse material para as pessoas da comunidade ver o trabalho que a gente está desenvolvendo. Muito bacana, né? Hora da previsão do tempo. Jaqueline Brasil, boa noite. Muito obrigado aqui pela sua presença, Jaque. Obrigada, Trali. Boa noite para você, para Renata e para você que está aqui com a gente. Amanhã deve chover em poucas áreas do país. Do sul de Santa Catarina até o sul do Rio Grande do Sul, onde a chance é muito pequena. A probabilidade é maior do norte do Amazonas até o Pará e do litoral do Rio Grande do Norte até o do Espírito Santo. A chuva pode ser mais forte em Maceió e Boa Vista, com máximas de 27 e 30 graus. Em Salvador e Macapá, chove menos, com temperaturas de 29 e 33. Em Porto Alegre, deve fazer 19 graus com chuva fraca e isolada. Já em Curitiba e no Rio de Janeiro, pode ter nevoeiro, com mínimas de 12 e 16 graus. E à tarde esquenta um pouco mais. Em São Paulo, temperaturas devem ficar entre 12 e 23 graus, com previsão de névoa. Ela é menos densa do que o nevoeiro e não atrapalha tanto a visibilidade. Com a presença do sol, a neblina deve se dissipar até o meio da manhã. A questão é que à tarde, por causa do tempo firme e seco, a umidade do ar pode ficar baixa no centro-oeste, em parte do sudeste, do norte e do nordeste. É o caso de Teresina, com máxima de 36 graus. Palmas e Porto Velho com 35, Cuiabá com 32. Em Fortaleza, máxima de 31, Campo Grande 30 e Belo Horizonte 27 graus. A partir de quinta-feira, um veranico deve se configurar em parte do centro-sul do país. O que determina a formação do fenômeno é o aumento das temperaturas, geralmente entre 5 e 7 graus acima da média. Essa condição vale para a área em vermelho do sudoeste de Mato Grosso do Sul até o oeste do Rio Grande do Sul. Onde está laranja, os termômetros devem ficar entre 3 e 5 graus acima do normal. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, por exemplo, a média é de 28 graus e até domingo pode fazer 35. Já em São Paulo e no Rio, as temperaturas devem ficar acima do normal, mas os termômetros vão ficar longe dos 30 graus. A massa de ar seco, que vai favorecer esse calor fora de época, também será determinante para a ausência de chuva na região central do país nos próximos dias. Trali, Renata. Obrigado, Jaqueline. Boa noite e até amanhã. Vamos a um rápido intervalo e a seguir novas informações sobre a Convenção Republicana nos Estados Unidos. Na série especial sobre as Olimpíadas, o melhor amigo do velocista Alisson dos Santos. E Palmeiras jogam amanhã pelo Campeonato Brasileiro. No ano passado, a partida entre as duas equipes mudou o rumo da competição. O cenário do reencontro é o mesmo e até as posições na tabela se repetem. Botafogo líder, Palmeiras em segundo. Como no ano passado, quando se enfrentaram no segundo turno do Brasileirão. E o Palmeiras conseguiu uma virada histórica por 4-3. Dali, arrancou para o título.
Antes daquele jogo aqui no estádio Newton Santos, 7 pontos separavam Botafogo e Palmeiras. Dessa vez estão coladinhos, empatados em pontos, número de vitórias e saldo de gols. O time carioca só lidera porque tem 2 gols marcados a mais. O time do Botafogo